nós estamos chegando a vocês. É um prazer estar aqui. Estamos aqui com várias escolas aqui, Unimed, qual que é a outra? Conhecer, que eu gosto demais também. Temos os nossos colegas conselheiros, enfermeiros, técnicos e auxiliares. E eu fico aguardando as pessoas que estão no ambiente virtual, os nossos web telespectadores, me dá um sinal aí que está chegando bem o som. Ai, que bom, gente, que legal. É com muita alegria que a gente volta aqui no programa Encontro com a Enfermagem. Um momento único para que a gente possa trazer temáticas importantes para a nossa formação, para a nossa assistência, para a no... Meu som tá bom? Nossa assistência, nossa gerência, para que a gente também possa se posicionar e hoje com um tema extremamente importante, saúde do trabalhador em foco, uma conversa com o nosso Sereste. E para começar, já deixando aqui a minha alegria de estar aqui com vocês no Corém, em nome de toda a gestão, eu quero chamar rapidinho aqui quem vai bater essa bola aqui comigo. Eu quero chamar aqui a conselheira Messala Monteiro, conhecida como Mel, lá de Uberlândia. Vem cá, Messala. E também temos a honra, né, Messala, de dividir esse momento com a enfermeira de saúde da família e do trabalho, Alessandra Martins. Vou falar muito, os que vão falar, né, um pouco, né, da estrutura de currículo, quem é Messala, quem é Alessandra, mas assim, hoje nós temos uma responsabilidade bem grande, fazer com que as pessoas que estão aqui conosco e também os web telespectadores pegar assim esse tema saúde do trabalhador e já pegar colocando no bolso como uma ferramenta extremamente importante. Para a gente começar, eu quero que vocês se apresentem ao nosso público, presencial e virtual, e fale um pouquinho de cada uma. Mas antes eu quero me apresentar também. Meu nome é Maria do Socorro, eu sou a vice-presidente do Corém Minas, e é uma honra estar aqui com vocês. Falar de saúde do trabalhador é mais do que um tema relevante, é uma obrigação do Conselho Regional de Enfermagem estar informando aos seus inscritos e futuros inscritos. Estamos juntos numa luta árdua pela valorização, pelo reconhecimento da nossa enfermagem. E a saúde do nosso profissional é uma coisa que nos preocupa e que nos traz uma responsabilidade muito grande. E esse ano, o ano dos 50 anos do Corém Minas, é um ano que a gente tem que falar da saúde do nosso enfermeiro, do nosso técnico e do nosso auxiliar de enfermagem. Então, vamos lá? Alessandra, quem é a Alessandra enquanto pessoa e profissional? Primeiramente, boa tarde para todos aqui presentes, para os presentes virtualmente, né? Maria do Socorro, Mel, agradecer o convite por estar participando dessa roda de conversa que é extremamente importante. Então, meu nome é Alessandra, eu sou enfermeira de formação, com especialização em saúde da família. Grande trajetória da minha vida profissional foi como enfermeira do PSF e me especializei também em enfermagem do trabalho. E em 2023, eu assumi a coordenação da saúde do trabalhador aqui do município de Belo Horizonte. A coordenação ele fica na Secretaria Municipal de Saúde, o qual está vinculado dois serestes aqui de Belo Horizonte, que a gente vai falar com mais detalhe daqui a pouquinho. Então, a minha formação é essa, e atualmente eu estou lá na coordenação para poder apoiar aí os serestes na implantação e na divulgação, na capilarização da Política Nacional de Saúde do Trabalhador em Belo Horizonte. É isso aí. E você, Mel? Já tem uma pessoa aqui, ó. Ela se apresentou como Amamentando com Amor. Estou em Uberlândia, da cidade de Messala.
Então, boa tarde a todos presentes, né? É um prazer estar essa tarde aqui hoje com vocês. Eu sou a Messala, enfermeira de formação, tenho especialização em saúde do trabalhador. Estou no Sereste de Uberlândia há 7 anos e 2 anos como coordenadora, né? E estou conselheira no Corém nessa gestão triênio 24-26. Quando a gente fala, eu vou fazer uma perguntinha que eu gosto de perguntar aqui. Quem aqui é trabalhador? Deixa eu ver aqui. Ó, temos vários trabalhadores aqui, né? Quem aqui já é da enfermagem? Já temos enfermeiros aqui, né? Técnico. Técnicos, auxiliares, temos mais enfermeiros, né? Então, assim, conforme o Socorro já falou, eu acho que é muito importante a gente ter esse momento, né? A gente sabe o momento que o país está passando, essa questão do adoecimento mental relacionado ao trabalho, que é um dos focos que a gente vai estar falando aqui hoje, né? Das condições de trabalho, e para as pessoas entenderem, né, que existe a saúde do trabalhador, como a saúde do trabalhador ela é importante no dia a dia, a gente precisa discutir isso, a gente precisa conseguir discutir isso dentro do nosso trabalho, né, para ter um ambiente saudável, um ambiente tranquilo, porque eu falo que todos precisam trabalhar, mas nós precisamos de condições seguras e de ambientes saudáveis, né? Então, espero que vocês aproveitem que esse dia, para mim, é um prazer estar aqui falando com vocês, né? Obrigado, Socorro, né, por essa oportunidade, obrigado, Corém, e assim, e também é uma forma de mostrar que o Corém Minas Gerais se preocupa, né, tem essa preocupação com os profissionais da enfermagem, né, contem sempre com o Corém Minas, né, a casa de vocês, então vamos aí, né, obrigada. Eu acho que a gente já tem que começar falando, mostrando para as pessoas profissionais que aqui estão, eu chego, acho que é uma estrutura quase que hierárquica, né? A gente fala assim de CIPA, SESMIT, Sereste. Eu vou dividir essa informação entre vocês. Então, vamos começar de cima para baixo. Vamos falar do Sereste. Essa estratificação do Sereste a nível nacional. O que é o Sereste? Em que esferas ele se encontra? Então, o Sereste, primeiro eu gostei da enquete aqui que a Mel começou. Quem é que conhece o Sereste? Vamos ver aqui se o pessoal, 2, 3 pessoas, 4 pessoas Deixa eu conhecem o perguntar Sereste. também para os nossos. Gente, olha aqui. A enfermeira Alessandra está perguntando aqui para quem está ao vivo, quem conhece o Sereste. Eu queria que vocês colocassem aí para mim, que eu sei que já tem uma enquete em andamento, daqui a pouco eu vou abrir nossa enquete. Quem que está ao vivo aí, que conhece, já ouviu falar, sabe o que é o Sereste? Então, estou aqui de olho, tá? Pode continuar, Alessandra. Então, porque a gente sempre, quando vai falar do Sereste, a gente gosta de ter esse feedback de vocês. Em Belo Horizonte, eu falo que eu peguei a coordenação em 2003 com o legado de capilarizar essa informação, essa política, e o coordenador anterior deixou a fala assim: o Sereste é uma novidade de 30 anos na Rede SUS BH. Novidade, 30 anos, Uma hein, novidade de 30 anos. Então, vamos saber que novidade é essa, né? O Sereste é um centro de referência de saúde do trabalhador, né? É como se fosse um centro de saúde especializado nas questões de adoecimento, de saúde e segurança do trabalhador, tá? Ele conta com uma equipe multiprofissional. A gente tem engenheiros do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, médicos do trabalho, fisioterapeutas, psicólogos, auxiliares, técnicos de enfermagem, enfermeiro, esqueci de mais alguém? Assistente social, né? A equipe de administrativo. Então, é uma equipe multiprofissional que tem esse olhar, né? A nível nacional, a gente tem a Coordenação Nacional de Saúde do Trabalhador. A nível estadual, a gente tem aqui em Minas um Sereste estadual. E a gente tem, em Minas Gerais, 18 Serestes habilitados, tá? Sendo 17 Serestes regionais e um Sereste municipal. Em Belo Horizonte, a gente tem o Sereste municipal, que é o único do estado, que é responsável por atender os trabalhadores do município de Belo Horizonte. E a gente tem um Sereste regional,
que atende a 22 municípios da área de abrangência, a maior parte deles na região metropolitana, porque tem municípios muito pequenos que não conseguem assumir a gestão de um Sereste. Só que as ações de saúde do trabalhador, está lá na nossa Constituição, de 88, no artigo 200, né, que compete aos municípios realizar as ações de saúde do trabalhador, tanto no meio ambiente do trabalho, como as ações assistenciais, né? A política de saúde do trabalhador ela é nova, ela é de 2012, mas lá na Constituição a gente já tem essa obrigatoriedade dos municípios de estar fazendo essas ações, né? Por isso que muitas vezes a gente precisa resgatar, né, a nossa legislação, porque é uma política de 2012, tudo bem, não, mas já está na Constituição, né? Ela vem só regulamentando e reforçando a importância desse tema, porque a gente sabe o tanto que o trabalho hoje adoece. Ele é um determinante social e um condicionante de adoecimento, né? Dependendo das condições como é realizado. Então, o Sereste está aí como polo irradiador da cultura de saúde e segurança no trabalho, porque além da gente fazer ações assistenciais, né, com os trabalhadores que estão adoecidos, a gente faz vigilância em ambientes e processos de trabalho, a gente vai dentro das empresas, saber por que aquele trabalhador está adoecido, né? Ou muitas vezes a gente recebe uma denúncia que uma empresa não está cumprindo a legislação, nós vamos lá saber o que não está sendo cumprido ali em relação à saúde e segurança, né? E a gente faz a vigilância epidemiológica também do município. A gente trabalha com um banco de dados, que é o nosso sistema de informação, de agravo de notificação, e através desse banco a gente consegue ter uma noção do que os trabalhadores de Belo Horizonte, né, do estado, a Mel também vai ter lá dentro do município dela, do que eles estão adoecendo, como eles estão adoecendo em relação ao trabalho, né? Então, o papel do Sereste é esse, de fazer essas ações e de matriciar a rede assistencial, tanto do SUS quanto a rede privada, em relação à saúde e segurança dos trabalhadores, falando de uma forma bem ampla. Alessandra, isso é muito importante. Aqui também na nossa enquete, algumas pessoas já responderam, mas a gente vê, então, algumas pessoas, não conheço, mas o não conheço é predominante. Então, a gente fica pensando, aí a gente tem que ter uma cabeça pensante. Será que realmente aqueles que nos governam querem realmente que a gente entenda a fundo dos aspectos da saúde do trabalhador? Será que aqueles que deveriam trazer essa informação de uma forma clara estão fazendo isso adequadamente? Porque eu vim entender, gente, do Sereste com o meu. Ela que me falou adequadamente e que me levou ao estímulo. Agora, também depois que ela me falou, eu nunca mais deixei, também naquele encontro que nós tivemos na prefeitura. Então, mas aí eu não parei mais de pensar e de investigar. Então, nós que estamos aqui, tanto no ambiente virtual, como aqui presencial, esse encontro tem que nos fazer despertar para o interesse de conhecer a fundo aquilo que nos vai favorecer, porque nós hoje passamos muito mais horas no trabalho do que em casa. Principalmente aquelas pessoas que têm 2, 3 empregos. Então, é importante. Então, hoje aqui nós já saímos chutando bola a gol. Nós já sabemos que existe um órgão, um segmento das políticas de saúde a nível nacional, estadual, regional, que tratam da saúde do trabalhador, no aspecto preventivo, no aspecto epidemiológico e no aspecto de políticas de empreender naquelas instituições um ambiente mais saudável e vigilância epidemiológica também. E aí, quando você falou você falou aqui de 22 cidades, alguém já me perguntou quais as cidades que tem. Eu acho que depois a gente pode enumerar algumas, né, as grandes maiores cidades, e a gente pode depois, se você tiver elas aí listadas, a gente faz uma leitura rápida. Mas quando você falou dos pequenos municípios,
o que que me vem à cabeça? O papel importante do Conselho Local de Saúde, porque os conselhos locais de saúde e os estaduais discutem a política do trabalhador. A saúde do trabalhador é discutida nesse local. E aí é um espaço importantíssimo da enfermagem. E a enfermagem tem assento nos conselhos locais de saúde. Então, gente, nós precisamos também tomar posse dos espaços onde nós vamos poder modificar, acrescentar, criticar políticas de saúde. Vou passar a bola para a Mel. Mel, você vai falar para nós, então, do SESMIT e da CIPA, porque fecham, quase que a gente fecha um ciclo. E aí, agora eu vou pegar a bolinha aqui, não vou deixar para você nesse encontro. Quem já ouviu falar de SESMIT? Olha lá, estou perguntando para vocês, hein, aí também do ambiente virtual. E CIPA? Vai aumentando, né? O nível de aproximação, de familiaridade com CIPA. Todo mundo CIPA, eu sei o que é CIPA. No meu hospital, na minha empresa tem, é algo que quem faz parte, mas eu vou deixar para a Mel explicar para a gente a questão do SESMIT, a questão da CIPA. Sim, então, gente, primeira coisa que a gente tem que diferenciar às vezes as pessoas confundem Sereste com SESMIT, né? O Sereste, ele não é SESMIT, né? Então, o SESMIT são, quem tem que ter SESMIT? O SESMIT é um programa que é dentro das empresas. Dependendo do tamanho da empresa, do número de trabalhadores, a empresa tem que ter o programa de SESMIT instalado na empresa. As empresas menores, eles podem contratar uma empresa que vai fazer esse trabalho. O que o SESMIT faz, né? O SESMIT faz a questão dos acompanhamentos dos atestados, né? Os afastamentos, ou tem um enfermeiro ou técnico de enfermagem de trabalho que acompanha os estados, a vacinação. Então, o SESMIT, ele é a segurança do trabalho dentro das empresas. E existe, né, a CIPA, que é o Controle Interno de Prevenção de Acidentes. O que a gente vê muito nos hospitais? Então, vamos trazer para a enfermagem, que é o nosso foco. O enfermeiro e o técnico participam da CIPA. Tem a eleição lá, está tendo eleição de CIPA, eles passam lá uma cartinha, gente, tem essas duas chapas, vamos votar. E aí a gente não vê essa participação da enfermagem dentro da CIPA. Às vezes está o técnico de segurança, está um coordenador, está alguém do administrativo, está alguém do direito. E cadê a enfermagem? Porque a gente tem que ocupar esses espaços. Né? Então, como que nós vamos lutar? Como que a gente vai ver o processo de trabalho, de adoecimento dentro da empresa? A gente não está acompanhando. Como que a gente vai reivindicar alguma coisa se eu não participo das discussões? Então, vocês, enquanto estudantes, né, quando estiverem trabalhando, né, não sei se quem vai para ter, porque hoje a enfermagem é ampla, mas todo mundo do cabine vai para assistência, né? Então, assim, está em um hospital, está um hospital público, está um hospital privado, vai ter eleição de CIPA, participem, gente, né? Ocupem espaço. A enfermagem precisa ocupar espaço, porque você consegue levar a discussão. Então, no modo geral, para ficar mais, porque se a gente for abranger, é uma coisa maior, mas eu acho que, acho que ficou claro. Sim. Todo mundo aqui entendeu, né? Mais ou menos. Então, assim. Seu público virtual está entendendo? Atenção, está entendendo? Tá. Mas aqui, ó, pode falar, Mel? Não, pode ir. Não, é porque aqui tem uma coisa engraçada e, ao mesmo tempo, tão séria. Nós vamos tentar responder a Ana Cláudia com relação às cidades, mas já tem uma pergunta assim, ó. E eu saberia responder, mas vou passar para a Mel, porque ela me ensinou. O Sereste atua somente na área da saúde ou abrange outras esferas? Não, o Sereste, eu gosto sempre de perguntar no comecinho, gente, quem é o trabalhador? Vocês sabem quem é o trabalhador? A gente precisa entender isso para entender de saúde do trabalhador. Alguém aqui arrisca falar? Quem é o trabalhador? Quem é, gente? Alguém consegue falar? Que existe uma confusão também de algumas pessoas. Então, ó, quem é o trabalhador, gente? Qualquer pessoa profissional que desenvolva uma atividade e receba remuneração para isso.
Então, aqui a gente está falando de todo mundo, né? Eu estou falando do autônomo que trabalha por conta própria, eu estou falando do concursado, eu estou falando do seletista, né? Porque às vezes fala assim, trabalhador, não, é só quem é CLT. Não, gente, qualquer pessoa que desenvolva o trabalho. E o Sereste, ele olha para todos, né? O Sereste, ele é uma atenção especializada ao trabalhador. Então, a gente vai atender o trabalhador da saúde, a gente vai atender o trabalhador da empresa, a gente vai atender o cara do Uber, o cara do iFood, que trabalha por conta própria, né? Então, é qualquer pessoa, tenha em mente, eu sou o trabalhador, eu desenvolvo uma atividade, eu recebo remuneração, eu sou um trabalhador, tenho meus direitos preservados, tá? Agora eu vou para a Alessandra, e gente, é muito bom, vocês podem falar, vocês que estão aqui também, viu, gente? Olha aqui, a gente fala sobre, nós estamos falando que o Sereste atua em várias etapas, né, da vida do trabalhador. E eu acho que uma das etapas mais importantes é a questão da prevenção, a cultura da segurança justa, porque se nós formos falar do trabalho da enfermagem em si, ele já é um trabalho que tem riscos, né? Eu tenho risco ali naquele trabalho, mas eu posso minimizar os riscos. Eu não posso, às vezes, mudar a essência do trabalho, mas os riscos eu posso minimizar. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que as instituições de saúde, desde as mais simples e as mais sofisticadas, elas descuidam um pouco do ambiente do trabalhador. Elas se preocupam muito com o ambiente do cliente, né? Os melhores quartos, as melhores luzes, as melhores camas, e enquanto isso, o trabalhador, e aqui eu vou falar do trabalhador da enfermagem, fica, de uma certa forma, nos piores espaços, nos menores espaços, com as questões ergonômicas mais esdrúxulas possíveis. Aí tem uma colega nossa aqui, Rosimeire, eu achei, sabe, Rosimeire, eu vou te dar uma resposta política e eu vou pedir à Alessandra que fale dessa questão da redução de incidência, do cuidado com o trabalhador, como o Sereste pode atuar, em cima disso aqui que ela está falando. O posto de enfermagem é junto com o dos médicos. E a maioria das vezes os médicos ficam sentados e a enfermagem em pé. Espaço muito pequeno pela quantidade de profissionais dentro do setor. Olha, o posto de enfermagem é um lugar muito nobre, aonde ela prepara a medicação, aonde ela executa, às vezes, registros, né? Mas também, se não tiver um lugar para o médico, agora, eu vou falar uma coisa: quem chegar primeiro senta, que a cadeira não é de ninguém, é de quem estiver trabalhando ali. Então, se você ficar em pé, é porque você chegou depois. Se você chegar primeiro, Rosimeire, você não vai dar a cadeira para outra pessoa, não, viu? Por favor, tome essa cadeira e fique com ela grudada, tá bom? Não levante para outro profissional, a não ser que você esteja lá à toa, apenas descansando e o outro profissional vai chegar. Mas voltando agora, eu vou voltar para a nossa enfermeira, que é do Sereste, para falar dessa cultura justa, como que o Sereste pode intervir, porque isso é um caso, mas nós temos casos piores ainda. Então, o Sereste, a gente atua muito dentro da política pública, né? E de acordo com com a nossa legislação. A gente tem hoje as normas regulamentadoras do trabalho, né? Então, toda empresa, né? Eu digo aí, o hospital privado é uma empresa, o hospital público é uma empresa, né? As unidades de saúde, ambulatórios são empresas. Então, toda empresa tem que cumprir essa legislação, né? O Sereste, ele atua para poder estar indo em loco nessas empresas para ver se essa legislação está sendo cumprida. Só que, assim, a gente tem uma equipe limitada para um número grande de estabelecimentos comerciais, dentre eles os de saúde, né? Belo Horizonte, pelo último cadastro que a gente teve, a gente tem cerca de 200 mil empresas, né? Os dois Serestes têm cerca de 30 profissionais. A gente tem outros órgãos também que fiscalizam, né, as questões de trabalho. Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, mas mesmo se juntar
todos os serviços, Sereste, com o Ministério Público, com o Ministério do Trabalho, a gente não dá conta de fiscalizar todas as empresas. Então, as nossas ações, elas são guiadas por denúncias e por vigilância epidemiológica, né? A atuação de todos nós, enquanto cidadãos, é muito importante para uma efetiva ação de prevenção e de proteção da saúde e segurança dos trabalhadores. Porque como é que eu vou saber se lá no hospital que há, como é que ela chama mesmo, Socorro? A que está online, como é que eu vou saber que o Hospital da Rosemary tem problema, né, em relação à questão de conforto, né? O trabalhador que trabalha em pé, ele tem que ter ali uma cadeira confortável, de acordo com a norma, para poder sentar, para não ficar longos períodos em pé. Porque lá na nossa NR de ergonomia diz isso, né? Mas como que eu vou saber se ela está tendo esse problema se eu não sou comunicada enquanto serviço de saúde? Eu já falei aqui que todos os órgãos não conseguem estar indo em todas as empresas. Então, é nosso papel, enquanto profissional de saúde ou enquanto cidadão, estar fazendo denúncias em relação a condições irregulares aos órgãos competentes. E o Sereste é um dos órgãos competentes que pode estar fazendo essa vigilância em loco, né? A gente tem um papel que eu acho que é até importante aqui, né, enfatizar isso. O papel do Sereste, ele é muito no sentido educativo. A gente não tem poder de multar, de interditar o estabelecimento comercial. Somos autoridade sanitária, mas não temos poder de autuação. Então, muitas vezes depende, em algumas situações, de outros órgãos para fazer essa autuação. Mas eu digo que, com uma chance mínima de errar, cerca de 90% das ações de vigilância que a gente faz nas empresas, somos bem recebidos e as empresas cumprem ali com as notificações que a gente faz em relação às irregularidades, elas vão lá e adequam. E muitas vezes elas até nos agradecem. Olha, eu não sabia que era importante essa medida de proteção. Agora eu sei, agora eu vou ajustar, porque também não é do meu interesse que nenhum trabalhador se acidente ou adoeça. Não é bom para a empresa, não é bom para o profissional e para o trabalhador, né? Então, cerca de 90% das ações são efetivas, mas elas precisam chegar até nós, né? E acho que mais para frente a gente vai falar um pouquinho dos instrumentos de como chegar até nós. E pegando o gancho da Alessandra, às vezes a gente recebe no conselho, então o pessoal reclama, lá no meu hospital, não sei o quê, cadê o Corém que não faz nada? Então é importante a gente entender, isso não é o papel do Corém, né? Então existe uma política nacional de saúde do trabalhador, aonde você pode estar recorrendo, né? Não, mas na minha cidade não tem Sereste, mas a sua cidade deve ter algum Sereste regional que responde pela sua cidade. Faça a denúncia nesse Sereste, que o Sereste vai até lá, né? Faça a denúncia no Ministério Público do Trabalho. Ó, estou sem descanso, estou com local, tá assim. Porque isso não é a função do conselho, né, gente? A gente tem que entender isso. Então, e é o que a Alessandra acabou de falar. Se ninguém contar para o Sereste, como que nós vamos fazer? As pessoas precisam entender, né? Por isso a gente está falando, a gente tem que entender da saúde do trabalhador, como ela funciona, e vocês precisam informar. Então, existem meios para isso. Se vocês mandar a denúncia lá para o Sereste, tem um canal, né? Cada Sereste tem seu canal de denúncia, o Sereste vai lá, ele pode até chamar o conselho para estar indo junto, não tem problema. Olha, vamos Sim. lá, né? Vamos lá junto. Mas isso tem que ficar claro, isso não é função do Corém, tá, gente? Isso é função da saúde do trabalhador, tá bom? Deixa eu só complementar aqui, e já respondendo, Ângela, Ângela Batista estava falando, Sereste funciona para o servidor público e também para o CLT? Nós já respondemos, para qualquer trabalhador, né? Levando em conta o conceito de trabalhador que a conselheira Mel colocou aqui. Rosimeire está falando, ó, eu não sabia do Sereste. Olha aí, Rosimeire, agora você nos ajude a contar para as pessoas que o Sereste existe, que nós temos o SESMIT, que nós temos a CIPA. E outra coisa, a CIPA, vocês podem levar a denúncia para a CIPA
e a CIPA remeter a denúncia, inclusive oficialmente para o Sereste. Então, o papel da CIPA, gente, ele é tão complexo, tão importante, e a gente não dá a devida importância para a CIPA, deixa as pessoas se colocarem enquanto qualquer pessoa ocupa a CIPA, sabe, às vezes as pessoas querem ficar na CIPA para não ser demitida, né? Fica ali, né? Estabilidade. Eu vou pedir à equipe técnica, por favor, que acompanhe aqui, porque tem gente aqui no auditório que vai querer e minha sala não pode sair dali, né? Mas deixa lá por enquanto aí. Não vai, você vai ajudando enquanto isso, mas cadê a Adriana? Ou então a Neilde me ajuda. Então, gente, esse assunto ainda tem muita coisa bacana. Ana Cláudia está pedindo para depois a gente deixar o contato do Sereste, no final nós vamos fazer. Já temos aqui, OEP Saúde, enfermeira Lindete, de Limeira do Oeste de Minas. Bacana vocês estarem aqui conosco. Passou alguém aqui que falou. Faço parte da nova CIPA da Santa Casa, o Antônio Marcos Costa, bacana demais, da cidade de Mar de Espanha. Atuo como técnico de enfermagem, isso é muito bacana, gente. E vamos aqui aumentando a nossa consciência. Agora, quando a gente fala de saúde do trabalhador e a gente vai só caminhando, nós sabemos quando o trabalhador não está com saúde, ele às vezes está envolvido num acidente, conscientemente ou inconscientemente, porque o trabalhador também tem que ter a autorresponsabilidade, principalmente nós da área de saúde, com relação ao uso de equipamentos de proteção individual. Nós temos uma série de responsabilidades que são as nossas, tá, gente? Mas tem alguém aqui que quer fazer uma pergunta, e quando alguém aqui faz pergunta, ele vem aqui participar ao vivo com a gente. Vem cá. Tem aqui, gente, alguém que vem falar com a gente, se apresente. Olhe para aquela câmera lá que vai estar falando com você, né, Gui? Boa tarde a todos. Uma das dúvidas ela acabou esclarecendo era se o Sereste tinha poder punitivo ou não. E ela deixou claro que não, né? Salvo engano, no ano de 2022, houve uma alteração na legislação e a CIPA passou também a ser responsável pelas questões de assédio, Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio. E eu vejo no dia a dia que o assédio é uma questão muito presente na enfermagem. Eu queria saber se de 2022 para cá isso já tem sido efetivado ou ainda é um sonho. Isso aí nós não vamos antecipar, não, que nós vamos chegar lá, tá, Ana? Isso aí é um assunto aqui, nós estamos fazendo um esquenta, porque como a gente vai falar muito da saúde do trabalhador, e hoje a questão da saúde mental, as relações com o assédio, você vai ver que nós vamos nós vamos fazer esse gol ainda hoje, tá bom? Então tá. Então, Mel, nós vamos segurar essa resposta, né? Que é a nossa cereja, né, gente? Ô, Mel, vamos falar um pouquinho. Tá, então eu estou aqui no trabalho, eu já denunciei bastante ao Sereste, ainda está num processo, e acaba que eu estou me envolvendo num acidente de trabalho. Me fale aí, enquanto SESMIT, CIPA, já estou misturando Sereste com SESMIT, SESMIT, CIPA, Sereste, essa relação, acidente de trabalho, CAT, notificação. Tá, então nós temos que, primeiramente, saber diferenciar a CAT da notificação compulsória, né? Quem é da saúde aqui já teve noção de uma notificação compulsória, que são as doenças, né? As doenças que a gente notifica, a gripe, a tuberculose, então aquelas são notificação. E aí a gente tem as notificações compulsórias em saúde do trabalhador, que são várias. A gente tem um adoecimento e tem um acidente. Então, dentro dos acidentes mais comuns dentro da área hospitalar é o biológico, inclusive ele está no topo, né? Então, a gente entra aí o descarte inadequado, a falta do uso do EPI, da luva, né? A correria. Então, a gente tem muito acidente biológico com pérfuro cortante.
Todas as vezes que vocês, enquanto profissional de saúde, têm um acidente biológico, esse acidente precisa ser notificado, né? Porque nós temos uma base Ou de. qualquer outro acidente, né, Mel? Eu estou falando do biológico, mas eu vou falar do de trabalho também. Então, assim, existe, né, os acidentes típicos. O que que é um acidente típico? É o que acontece no local de trabalho. E existe os acidentes de trajeto. O que que é um acidente de trajeto? Eu estou indo para o hospital, para a unidade de saúde, eu machuquei, fui atropelada. É um acidente de trabalho, tem que ser notificado. Estou voltando, estou no intervalo do meu almoço, tem 1h30 de almoço, saí, fui almoçar no restaurante, aconteceu alguma coisa comigo nesse intervalo. É um acidente de trabalho. Estou no hospital, na correria, no centro cirúrgico, caí, torci o pé. É um acidente de trabalho, né? Peguei um paciente de mau jeito, aconteceu alguma coisa, deu um problema na minha coluna. É um acidente de trabalho. E a gente sabe que aí vem os riscos ergonômicos, né? Então, uma pessoa que está sempre ali, não tem um maqueiro, vira o enfermeiro, o técnico de enfermagem vira maqueiro. Pega paciente e maca, tira paciente, pega paciente para dar banho. Gente, a coluna não é de ferro, né? Então, futuramente, eu vejo muito isso. Nós temos muitos profissionais de saúde com os problemas ergonômicos, né? Por conta dessa repetição, não faz um alongamento, não faz, né, o jeito certo de pegar, não tem as condições ergonômicas. Então, o que que é a CAT, gente? Comunicação de acidente de trabalho. Quem faz a CAT? A empresa, o SESMIT, tá? A empresa tem 24 horas para abrir essa CAT. Notificação de acidente de trabalho. Quem faz até então, né, aqui em Minas para nós, até então, ano passado, somente serviços de saúde, públicos e privados. Aqui em Minas, nós começamos, né, aqui em Minas Gerais, um projeto com o doutor Eliakim, procurador de trabalho, que aí ele passou, tem uma resolução que fala que as empresas de SESMIT agora também têm que abrir a notificação. Eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, para quem nunca viu, peraí que eu vou pegar aqui. Essa é a ficha de notificação. Depois, Pode se quiser deixar passar, rodar, né? vou passar aí para vocês estar conhecendo, tá? Essa é uma ficha de notificação de acidente de trabalho. Então, em algum momento, vocês vão ter contato com essa ficha. Então, eu tive um acidente dentro do hospital, acidente de trabalho. E a CAT? Tem alguns lugares que entende, só abre a CAT se tiver afastamento. Não existe isso, gente. A CAT, ela tem que é uma comunicação de acidente de trabalho. Então, independente se a pessoa ficou afastada um dia, 2, 10, 20, tem que abrir a CAT. A CAT é obrigatória. Machuquei ela no hospital, o SESMIT do hospital não quis abrir minha CAT. Pode ir lá no Sereste, que o Sereste pode abrir essa CAT enquanto órgão público, tá? Não quero abrir, mas a empresa vai ser comunicada, porque tudo hoje vai para o e-social, né? Então, te registrou no site do INSS, colocou o CID lá, ele vai aparecer lá, para a empresa ela vai saber que teve uma CAT aberta no CNPJ da empresa. Então, assim, diferenciar, gente, CAT, comunicação de acidente de trabalho, quem abre? A empresa, o hospital, o SESMIT, notificação compulsória, serviço de saúde onde você foi atendida, mas o SESMIT também pode abrir e encaminhar para o setor responsável, né? Lá em Uberlândia, que tiver alguém de Uberlândia, vai mandar lá para o Sereste, né? Aqui em BH, vai, né, vai para o Sereste Municipal, vai para os outros Sereste. Então, o profissional precisa entender essa diferença. E lembrar, né, gente, que a empresa só vai abrir a CAT se o trabalhador chegar até ela ou se alguém falar assim, não, você teve um acidente de trabalho, você vai ter que ir lá. Porque às vezes o trabalhador tem medo de se posicionar, Exato. né? E Eu tenho até um caso que aconteceu com a técnica de enfermagem, que eu fiquei sabendo agora. Em 2023, eu fui dar uma capacitação numa unidade de saúde, e aí ela tinha uma rampa, o acompanhante deixou o paciente sozinha, ela foi correndo para a cadeira de roda, né? Não caiu, o paciente machucar. Ela bateu o joelho. Na capacitação em 23, nós conversando. Olha, quando você cai, acontece alguma coisa. Ela, eu caí, meu joelho está inchado, não sei o quê. Falei, olha, vai lá no Sereste, né? Pedi para ela ir, mas ela também não foi, porque tem isso também. O profissional não quer ajuda. Ou, às vezes não quer procurar, estou sem tempo, estou cansado. Aí, tem medo da reação da empresa. Isso. Aí eu voltei nessa unidade agora, 2 semanas atrás. Aí eu perguntei, gente, aquela moça, ela não está aqui mais na unidade? Ela ficou de no Sereste, não foi? Eles me contaram que ela tinha ido para a cidade dela, porque, olha, dessa queda, 30 dias não deu nada. 4 meses, ela foi só piorando, piorando. Ela tinha rompido um ligamento nessa queda, porque ela tinha um pouquinho acima do peso, né? Então, ela machucou, ela deixou, não fez notificação do acidente, porque a unidade tinha que ter feito, né? A empresa não abriu a CAT. O que prova que ela caiu no trabalho? Nada. Pode falar que ela caiu na casa dela. E aí ela ficou desamparada, aguardando o SUS liberar, né, a consulta, liberar o exame. Ela foi para outra cidade e teve que fazer uma cirurgia no joelho.
tentaram reabilitar, ela não conseguiu. Então, assim, vocês viram tanto que é importante a notificação? Porque às vezes você torceu o pé aqui, hoje não deu nada. Mas às vezes vai aparecer daqui um mês, daqui 40 dias. E você não tem proteção nenhuma, porque a CAT te protege e a ficha de notificação compulsória também. E outra coisa, nós vamos caminhando para um assunto hoje que, em termos de saúde do trabalhador, que aqui, olha como que nós já avançamos. Já sabemos que existe o Sereste, SESMIT, CIPA, o ambiente, o trabalhador, o risco, as comunicações dos acidentes do trabalhador, as notificações compulsórias, como é que isso funciona. Nós abrimos, antes de começar esse encontro aqui, a seguinte enquete: qual o fator ou causa que traz mais impacto na saúde? Não vou falar qual saúde, mas eu vou dizer uma coisa. Hoje, se nós formos olhar a nível de representação social, a nível de clamor da enfermagem, nós sabemos que hoje o adoecimento mental tem sido o ranking. Mesmo que o risco maior seja o biológico, vamos dizer, o acidente de trabalho maior que nós estamos convivendo hoje é o adoecimento mental da enfermagem. E nós perguntamos assim para os nossos telespectadores, e eu vou ver se vocês conseguem também me falar aqui. Qual o fator ou causa que traz mais impacto na saúde mental dos trabalhadores da enfermagem? Olha, nós colocamos as seguintes opções: assédio moral, violência ocupacional, jornada excessiva, falta de descanso, falta de apoio psicológico da instituição, insegurança e risco que o próprio profissional se encontra. Eu vou repetir de novo e vou pedir para vocês levantarem a mão para ver se bate aqui com a nossa enquete virtual. Impacto para a saúde mental. Assédio moral, violência ocupacional. Quem acha que isso causa adoecimento? Jornada excessiva e falta de descanso. Falta de apoio psicológico. Insegurança, risco profissional. Nós estamos achando, então é tudo. É um conjunto. Tio Fió, vou perguntando, todo mundo. Houve uma diferença mínima, e aqui também eu percebi, entre assédio moral, nós temos 38%, e jornada excessiva de trabalho, 42%, e 11% falta de apoio, e 8% o próprio risco em si. Então, quando a gente vai falar de saúde do trabalhador, encerrei, tá? A enquete. Então, quando a gente vai falar do trabalhador, e aqui tem só pessoas se apresentando, Tatiane trabalha com saúde do trabalhador em Limeira, nós temos aqui conosco Cláudia, lá de Montes Claros. Montes Claros tem Sereste? Tem, né? Você já puxou? Depois você vai vir aqui falar para a gente. Ele tem, sim. O Montes Claros já me falaram aqui que tem, tá vendo? Nós vamos informar as cidades também. Já começamos uma nova enquete aí, Tiziane? Abriu? Ela está aberta aqui nesse lugar mesmo que abriu aqui? Tá. Então, nós estamos assim num cenário em que o adoecimento mental ele está muito presente. E antes, vamos fazer um funil aqui. Vamos falar, que seria essa violência no trabalho, que também tem gerado, que pode gerar, inclusive, acidentes biológicos, acidentes ergonômicos, não é? Porque ele mexe com o psicológico. Alessandra, fala para mim um pouco, na sua experiência de Sereste, e baseado também nas evidências científicas, o que é violência no trabalho, violência ocupacional? Então, Socorro, a violência, ela é ampla, né, gente? Quando a gente pensa nisso. Porque a violência no trabalho, ela pode estar relacionado a fatores do ambiente de trabalho,
né? Às vezes um ambiente de trabalho que não está adequado às condições daquele trabalhador, ele pode estar ligado à cultura, às vezes, de uma organização, né? Às vezes uma organização ela cobra muito do trabalhador, além da capacidade dele, né, de produzir, que aí vem as questões do assédio, né? A violência pode ser física, né? A gente vê muito hoje em dia na enfermagem isso acontecendo, isso na mídia constantemente, né? A violência aí, muitas vezes nas unidades de pronto atendimento, onde a gente vê um tempo maior de espera por um atendimento, aí a questão do ambiente, a questão dos recursos, né? Que está aí como uma causa, às vezes até raiz de uma violência física, de uma violência verbal, às vezes começa como uma violência verbal, física, né? Então, a gente tem aí várias instâncias dessa violência que o trabalhador está ali sendo submetido, né? E a gente tem que ter um olhar muito crítico para essas questões e conseguir estar pleiteando e conversando dentro da instituição sobre as melhores condições de trabalho para poder minimizar esses riscos, né? O ano passado, a gente fez um seminário aqui em Belo Horizonte sobre saúde mental e trabalho. A Socorro, inclusive, foi lá como palestrante, levar os dados de violência, né? Os dados da enfermagem, da categoria da enfermagem, de técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, e a gente vê o tanto que isso é gritante dentro da categoria. Então, normalmente, ambientes de trabalho, processos de trabalho, né, a pressão por produtividade, né, muitas vezes o tempo de espera pode ser aí o gatilho que desencadeia as ações de violência. Eu queria só voltar um pouquinho, Socorro, se você me Fique à permitir, vontade. porque a Mel colocou aqui uma questão muito importante das notificações, né, de acidente de trabalho, colocou material biológico como um dos mais prevalentes aí, né, na nossa categoria profissional, mas eu queria só chamar a atenção que a gente partiu agora para a questão da violência, né, do assédio, a cereja do bolo da nossa roda de conversa, e para dizer que as doenças do trabalho, elas também são de notificação compulsória e elas têm força de acidente de trabalho, né? O trabalhador formal que tem um adoecimento do trabalho, ele tem o direito a uma CAT também, e às vezes não é porque ele torceu o pé. Muitas vezes um acidente de trabalho vai gerar um adoecimento mental, né? Então, só chamando atenção para isso, porque quando a gente pega o nosso banco de dados do SINAM, que é o nosso sistema de informação de agravos de notificação, o que a gente vê? Que no ano de 2024, vou dar um dado fresquinho, apenas 6% das notificações são de doenças relacionadas ao trabalho dentro do município de Belo Horizonte. 94% é acidente de trabalho e acidente com material biológico. Ô, gente, como é que está isso aí? A gente não está tendo transtorno mental relacionado ao trabalho, não? A gente não tem LER-DORT, né? A gente não tem as pneumoconioses, vamos ampliar para outros trabalhadores, né? As doenças do pulmão, por causa aí, né, das poeiras químicas, as dermatoses ocupacionais, as intoxicações relacionadas ao trabalho, né? Então, assim, as violências são subnotificadas, violências do trabalho, a gente tem uma ficha própria, qualificando lá o que é do trabalho. O nosso banco é pobre dessas notificações. Aí eu falo que não remete à nossa situação, à nossa realidade epidemiológica. Eu pego aquele banco e falo, em Belo Horizonte está ótimo. Os trabalhadores estão saudáveis. Uberlândia também. Você quer ver Né? uma coisa, Então, gente? sim. Teve uma vez que eu fiz uma confusão, chamei a polícia militar, a polícia civil, enchi de. Aí a polícia virou para mim e falou assim: quais são os dados? Nós não temos notificação de violência. Como que a gente vai exigir que tenha segurança na porta das instituições
públicas ou privadas, o empresário é obrigado a fazer a segurança dele privativa. Mas e nas instituições públicas? Mas, se não tem notificação, não tem sentido haver um deslocamento de policial para aquele ambiente. Então, e aí, qual que é o nosso mal, viu, gente? Web telespectadores e aí vocês aqui. Se não houver notificação, não tem política voltada para aquilo. Concorda, Mel? Exatamente. Eu sempre falo, né, na minha região lá de Uberlândia, né, porque eu não sou daqui, mas eu falo nas unidades de saúde, porque a gente teve alguns casos graves lá de trabalhadores que foram agredidos, né? Porque aí o político vai lá, faz um barulhão, a demora no atendimento, não sei o quê. Eles não vão para cima do médico. Eles vão para cima da enfermagem, vai para cima do técnico de enfermagem. E eu tive 2 casos sérios em Uberlândia, nós até homenageamos as meninas apanharam, gente, muito. Aí a outra entrou para ajudar. Essa enfermeira e essa técnica, elas tiveram um estresse pós-traumático que causou um transtorno mental relacionado ao trabalho. Porque ela ficou com medo, porque tinha uma moça que estava lá, que falou que era de uma facção X aí, e que ia matar ela quando encontrasse ela na rua. Então, ela tinha medo de se vestir de branco para ir trabalhar, ela tinha medo de chegar na unidade, ela ficou afastada e saiu da profissão. 20 anos de profissão, ela falou, eu não consigo mais. Nós atendemos ela no Sereste, porque o Sereste dá esse apoio psicológico também, né, em Uberlândia, que, né, gente, porque lembrando que cada Sereste trabalha de uma maneira. Então, lá em Uberlândia, nós temos um programa que a gente atende, foi um programa criado para atender os profissionais de saúde, né, então eu tenho isso, às vezes o Sereste BH não vai conseguir, mas eu tenho lá 4 psicólogos que atendem, né, a gente dá terapia uma vez por semana para atender esse profissional. E mesmo ela fazendo acompanhamento, ficou 4 meses com a gente, ela melhorou desse estresse pós-traumático, né? E aí, mas ela não queria voltar. E aí a gente fala, que a Socorro falou agora, cadê esses dados? Aí eu falo, gente, você apanhou no seu local de trabalho, porque isso não devia acontecer, isso é um absurdo, né? Porque ninguém sai de casa para apanhar. Isso é um acidente de trabalho. Isso é um acidente de trabalho. Então, existe, vou passar para vocês conhecer também, existe a ficha de notificação, né? E aqui nela fala se essa ficha de conhecimento ela é para tudo, né? A de violência. E aí, o que que faz? Quando aconteceu um acidente, alguém me agrediu no meu trabalho, tem que fazer as 2 notificações. A de violência e a de acidente de trabalho, porque acidente de trabalho. Apanhei, agressão no trabalho é acidente de trabalho. O tema do Abril Verde do ano passado foi esse, lembra, né? Adoecimento também é doença de trabalho. Sim. Então, é acidente de trabalho. Então, E aí, Mel e Alessandra, eu penso o seguinte: uma coisa, quando alguém apanha, fica visível, tal. Mas o que tem um clamor muito grande, foi o que nosso colega já manifestou aqui, o assédio moral. O assédio moral, às vezes, ele é velado. O assédio moral, ele é sutil. E hoje me preocupa muito que há um grande número, estamos aqui com os nossos conselheiros aqui, tem a Adriana, Fatinha, o Júlio que estão aí, não sei se o Pablo está aí. Nós estávamos ontem e hoje num processo ético, né, num tribunal de ética. E as denúncias que têm chegado com relação ao assédio moral estão só aumentando. E aí nós nos preocupamos muito com os nossos colegas enfermeiros que fazem essa liderança e há um aumento do número de denúncias dos técnicos contra os enfermeiros e entre os colegas, e isso nós temos que parar a pensar, porque eu estava mais cedo conversando com a Alessandra e Mel, antes de descermos, o seguinte, e nós vamos falar um pouco o que é assédio, mas eu estava pensando assim, gente, o que está acontecendo hoje com a nossa equipe? Enfermeiros, técnicos, auxiliares. E lá na formação, isso tem que ser discutido. Isso precisa ser amplamente discutido na formação. Porque na formação, às vezes, já começam as agressões dentro da sala de aula. Um colega com o outro, já casos incríveis de relatos, né, oriundos, às vezes a pessoa já é técnico e trabalha e vem contando uma história que faz todo mundo ter medo. Então, eu estava querendo colocar novamente aqui o seguinte, nós hoje, enquanto enfermeiros e líderes de equipe, a gente vive num triângulo, e eu quero aí meus web
espectadores conversando comigo. Eu tenho que atender o interesse da empresa, seja ela pública ou privada, que é produção, atendimento de qualidade, vários selos de certificação que precisam ser cumpridos. Eu tenho aqui o paciente, experiência do cliente, o melhor atendimento, e eu tenho aqui uma equipe de enfermagem que muitas vezes não tem o número suficiente, não tem as ferramentas suficientes, não tem a ambiência suficiente, não tem. Gente, na minha época, quando eu estava na linha de frente, a cadeira de banho, para a gente levar um paciente com a cadeira de banho, a cadeira de banho tinha uma rodinha desse tamanhozinho. Como que você faz um transporte de uma pessoa que tem um peso definido e o vetor de deslocamento dependeria de uma roda imensa e a rodinha da cadeira desse tamanho? Então, assim, são muitas as situações. Só que hoje, o que acontece? Há uma pressão. Então, o enfermeiro, ele tem que, enquanto grande gestor, equilibrar esses três interesses, o do dono, o da equipe e do paciente. Só que hoje está tendo um movimento em torno da melhor produção, da melhor qualidade, do melhor atendimento, maior do que os outros vértices do triângulo. Então, a pressão cai em cima do enfermeiro. O enfermeiro, em vez dele devolver a pressão para o dono, ele tem medo da demissão, ele joga a pressão toda na equipe dele. E com isso, o enfermeiro está virando o grande agressor. E ele não é o grande agressor, mas ele vai precisar modelar essa relação entre o dono, a equipe e o paciente. Porque tem hora também que, além da pressão do dono, nós temos a pressão do paciente. Aí a pressão cai toda na equipe, na linha de frente. E isso está desumanizando o atendimento e fazendo com que haja um desencanto e uma desarmonia entre a própria equipe. Então, isso também tem que ter cuidado. Voltando aqui, olha, tem muita coisa aqui de gente falando, eu vou falar aqui para vocês. Olha aqui. Rosana, socorro, infelizmente alguns colegas ainda pensam que preencher tais documentos de notificação é mais uma forma de aumentar o trabalho da categoria. Não pode, gente. Obrigada, Rosana. Nós temos que preencher os documentos. Inclusive, gente, isso é importante lá na frente para a aposentadoria. Inclusive, dentro do SESMIT, está todo o segredo para a enfermagem aposentar no modelo de aposentadoria especial. Silvia, excelente tema, realmente acontece violência psicológica no trabalho e omissão na notificação. Vamos notificar, é outro conhecimento que tem que sair aqui desse encontro. Marcos, tem um tempo máximo estabelecido, porque às vezes a empresa não faz ou subnotifica e podemos ter conhecimento do caso posteriormente. Mel falou de 24 horas para a Cátia. A notificação... Hã? Identificou, notifica a qualquer tempo. A O ideal qualquer é que tempo. seja quando acontece, mas a gente sabe que o tempo passa. Mas quem identificou, notificou. Eu identifiquei, eu sou gestora, identifiquei que meu trabalhador ali adoeceu. Ele adoeceu há 2 meses, mas chegou até mim hoje, eu tenho Tem que compromisso notificar. de notificar. É minha obrigação notificar. Na data Se- que eu tomo conhecimento. Seja acidentes osteomusculares, seja doenças infecto-contagiosas, Sim. não importa, tem que notificar. Então, A ficha tem a opção, né? Data da notificação e data da ocorrência. ó, Então, a qualquer momento. viu aí, Marcos? Tem na ficha data da notificação, data da ocorrência, e não podemos mais ficar sob subnotificação. Rosana, há profissionais que acreditam que a nossa fonte de notificação de assédio é agravos no trabalho e é de responsabilidade do setor de ouvidoria. Não é. A ouvidoria, gente, é um ouvido grande que está ali para acolher as nossas queixas e insatisfações. Mas só falar para a ouvidoria, eu vou fazer uma brincadeira. Ele não tem mão para escrever, assim, não tem boca para falar. Então, quando é algo sério assim, que exige dado epidemiológico, nós temos que
fichas. E outra coisa, cobrem da CIPA nas suas instituições quando não tem fluxo de notificação de acidente de trabalho. Porque tem a ficha que está lá naquela portinha que vira à esquerda. Mas não, tem que ter à vista para o trabalhador, se eu estiver errada, me falem, um fluxo desenhado de quando acontece acidente de trabalho. Inclusive, dependendo do acidente biológico ou químico, tem que ter, inclusive, a orientação de como proceder imediatamente após aquele acidente. Então, não é brincadeira, cobrem mais da CIPA. E nas próximas eleições, enfermeiros ou técnicos, façam uma equipe ali, ganhe a eleição da CIPA. Mas eu vou voltar aqui sobre a questão do nosso assédio. Vamos falar um pouquinho de assédio e depois vamos falar um pouquinho da NR31. A Alessandra fala do assédio e você vai falar da NR31, pode ser NR01, perdão. Eu já ia... isso mesmo. Então, realmente, a questão da assédio hoje em dia, a gente vê que tá numa pauta, né? A gente está conseguindo falar sobre, que há um tempo atrás nem se falava, né? O assédio, ele sempre existiu, né? Mas a gente não tinha muita abertura. Hoje, a gente está numa discussão ampla, né, a nível de ministério, em relação aos riscos psicossociais, né, que vai envolver a questão do assédio. A gente tem aí alguns tipos de assédio, né? A gente tem o assédio moral, né, que é o quê? Inclusive, se vocês estiverem com essa cartilhazinha aí, ó, que quiserem acompanhar, ela está bem resumida. Lá fora também tem quem não pegou, que fala, o assédio moral é a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras de trabalho, de forma repetitiva e prolongada. Às vezes esse assédio, ele é de uma forma direta, claro. Às vezes ele é sutil, ele é indireto, né? E a maior dificuldade que a gente vê dos trabalhadores é de ter prova concreta em relação ao assédio. Às vezes ele fica ali, às vezes ele é assediado quando está ele, e às vezes o colega, pode ser um gestor, que pode estar ali no mesmo nível hierárquico, e ele não consegue ter provas para poder elaborar e fazer uma denúncia, né? A gente tem também a questão do assédio sexual, né, que é muito comum também na nossa categoria profissional, né? A gente não pode deixar de dizer isso, que é o ato de constranger e de pressionar alguém visando obter o favorecimento sexual, né? E muitas vezes o assédio, ele começa com o assédio sexual, aí a vítima resiste e o agressor passa para um assédio moral, né? A gente recebe muita denúncia, algumas denúncias, falar que é muita não, porque a gente é subnotificado, mas algumas denúncias dizendo disso. Inicia-se com assédio sexual, a vítima vai lá, recusa e vai para um assédio moral, né? E a gente tem também o assédio organizacional, que vai dizer de quê? Da questão da desqualificação, as condutas desqualificadas da organização, né? Às vezes o trabalhador está ali dentro de uma empresa, dentro de um hospital, mas submetido a condições desumanas de trabalho, falta de recursos materiais, equipamentos, né? Sofrendo, às vezes, uma pressão assistencial sem ter como atender. A gente vê muito isso, às vezes, numa unidade de urgência, está a equipe de enfermagem lá, mas falta o profissional médico, aí o tempo de espera por aquele atendimento aumenta. E aí quem está na linha de frente? A enfermagem, a pressão vai em cima de quem? Da enfermagem, né? Então, às vezes a organização do trabalho, o processo do trabalho, o ambiente de trabalho está desfavorecendo a fluidez da produtividade, né? E aí a gente chama isso do assédio organizacional, né? Os assédios hoje está muito bem debatido e até foi contemplado, né, dentro de uma NR que a Mel trouxe ali para a gente, uma notícia de fresquinha, né, de primeira mão. Eles têm que ter, hoje em dia a gente tem algumas instituições, né, o Sereste já fez algumas vigilâncias com denúncia de assédio, mas a gente tem outras instituições que têm um peso grande nisso,
inclusive na esfera jurídica, né? Porque tem muitos processos que vão ter que ser judicializados, porque o assédio ele é crime. Então, entra na esfera judicial. A gente tem hoje algumas instituições, por exemplo, eu sou da prefeitura. Dentro da prefeitura, a gente tem uma corregedoria. Dentro da corregedoria da prefeitura, a gente tem uma comissão de assédio, né? Uma comissão de correição que recebe denúncias de trabalhadores, né, da rede, da prefeitura como um todo, né, relacionados a isso, né? Então, tem lá advogados que vai estar escutando a vítima e vai estar orientando. Mas a gente tem também, para fora, né, da prefeitura, para quem não é funcionário, a gente tem, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho. Eles têm um núcleo dentro do Ministério Público do Trabalho, que faz um serviço muito bacana, um núcleo de assédio, né? Então, é mais um canal de denúncia, tá? O Ministério do Trabalho e Emprego, ele vai trabalhar só com trabalhadores seletistas, né? O Ministério Público, ele abrange todos, né? Porque eu acho que é importante a gente dizer disso aqui também. Porque dependendo do vínculo, né, você tem uma proteção trabalhista maior. Só que a gente tem trabalhadores que têm vínculos muito precários e eles ficam muito descobertos da legislação, né? E aí eu queria chamar a atenção, já puxando esse gancho aqui, para dizer um pouco sobre isso. Porque nós, enquanto profissionais de saúde, o que eu vejo hoje? A gente tem muita notificação nossa. O que a gente tem no banco, grande parte é dos profissionais de saúde, notificando os acidentes próprios. E a gente tem pouca notificação dos demais trabalhadores do município. Então, a gente tem que notificar o nosso adoecimento, o nosso acidente, mas é importante que, enquanto profissionais, a gente, ao atender também um paciente, a gente tenha um olhar para o adoecimento em relação ao trabalho do paciente. Às vezes, como pergunta simples, a gente consegue fechar um nexo de um adoecimento, de uma queixa do trabalhador. Você trabalha com o quê? Eu estou aqui vivo com uma crise de asma, né? E a pessoa nunca perguntou qual que é o trabalho daquele paciente. E às vezes você vai ver, ele trabalha numa marmoraria, trabalha com pó o tempo inteiro. Essa asma ali, ó, ela é intermitente, persistente. E às vezes você perguntando de qual que é a ocupação dele, você consegue fechar um nexo daquele adoecimento. Então, é chamar a atenção do nosso compromisso enquanto profissional da saúde, de notificar os nossos agravos junto ao SESMIT da empresa, né, que vocês estão vinculados, ou não, né, ou ter o olhar também para o paciente, para o adoecimento do paciente em relação às questões do trabalho, que é também uma grande lacuna que a gente vê na nossa rede assistencial. Quase não tem notificação. Toda vez que eu vou fazer algum tipo de matriciamento em unidades hospitalares, inclusive unidades de atenção básica, que a gente fala de saúde do trabalhador, todo mundo pensa em saúde do trabalhador só para nós enquanto trabalhadores. A gente às vezes esquece que somos profissionais, que a gente precisa também ter o olhar para o trabalhador, que é o paciente, que chega com alguma queixa. Tá? Então, é só chamar atenção um pouco para isso. Inclusive em relação às questões do assédio, dos transtornos mentais, que está super frequente, e às vezes você chega lá. Hoje, nas unidades básicas de saúde, a gente tem uma grande pressão assistencial para o transtorno mental. E muitas vezes a gente não questiona, né? Como é que está o trabalho? Como é que é seu histórico ocupacional? Como é que você está no seu trabalho? Você consegue ver alguma relação? Como é importante a gente começar a perguntar disso, colocar na nossa anamnese ali a história ocupacional do paciente e também pedir que o SESMIT da empresa, que o serviço de medicina do trabalho, coloque ali o nosso histórico ocupacional, por onde a gente está passando. Porque isso pode refletir futuramente. Às vezes o adoecimento ele não vem hoje. Às vezes eu tenho uma condição de trabalho hoje e eu vou adoecer quando eu aposentei. E aí, só com esse histórico ocupacional que eu vou fechar um nexo. Hoje a gente tem um trabalho intenso de fechar nexo de câncer relacionado ao trabalho. De pessoas que trabalharam há 20 anos atrás com alguma atividade de risco e a gente não vê um prontuário
descrevendo a ocupação daquela pessoa. A gente tem que, às vezes, ligar para a casa do familiar para tentar puxar o histórico ocupacional. Isso é importantíssimo, gente, até para garantir nossos direitos trabalhistas. Isso. Alessandra, antes de passar para Mel, eu vou fazer a leitura de uns pontos aqui importantes e tenho que falar também que o pessoal, gente, está quente aqui, viu? Está quente. Mas daqui a pouco o pessoal daqui também vai falar. Deixa eu colocar aqui umas observações. Eu coloquei assim: vamos combater o assédio, vamos unir nossa equipe. Aí alguém já falou, passei por isso, assédio moral. Muitas informações úteis hoje, obrigada, Lara. O assédio moral é como um inimigo invisível. O assediador geralmente aplica sobre a vítima quando não há proteção humana. Isso mesmo, é dentro de uma sala, é escondido. Então, assim, a gente tem que estar muito atento e buscar sempre ter testemunhas, não ir conversar com o assediador sozinho. Infelizmente, existem assédios no local de trabalho por parte dos colegas e da chefia. Rosimeire, é muito. Concordo, né? A Yasmin concordou com Lara. Deixe-me ver aqui. Muito importante saber essas informações. Temos que combater o assédio. Gente, eu sempre falo. E a Alessandra falou, nenhuma instituição, nenhuma autarquia, nenhum órgão público vai conseguir fiscalizar todas as casas, todas as instituições. É no ambiente de trabalho que precisa ter atitudes combativas ao assédio ou qualquer acidente do trabalho, e as denúncias também precisam ser feitas. Vamos já mostrar na nossa faculdade tudo de produtivo que estamos aprendendo aqui. Ai, que delícia, Marlo. Obrigado, falar sobre isso mesmo. Mas eu vou ler aqui para vocês o que é considerado assédio moral, antes de você falar da NR1. Sinais de assédio moral no trabalho. Seu chefe ou seu colega usa um tom agressivo para te intimidar. Faz comentários hostis ou te humilha na frente das outras pessoas. Gente, isso é muito sério. Principalmente a gente que vai passar por estágios de liderança, professores, entre professores e alunos, alunos e professores, nós temos que entender essa linguagem do assédio. Inclusive, às vezes, não precisa nem falar, o corpo fala. Determinados olhares, determinados movimentos corporais já indicam assédio. Você recebe tarefas impossíveis com prazos irreais ou exigências absurdas. O Código de Ética do Trabalhador de Enfermagem o protege. Ele não pode fazer algo que ele não é capaz de fazer sem ter tido capacitação para isso. Nós não podemos exigir dos nossos colegas de trabalho atender, a não ser que seja numa situação excepcional, um número de pacientes superior ao preconizado pela vigilância, pelos conselhos, pelo Ministério da Saúde. Temos que denunciar. Agora, eu faço recorte aí também que o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Regional do Trabalho, o Ministério do Emprego e do Trabalho, eles não dão conta. Então, nossa luta tem que ser no espaço onde a gente está. Suas funções são esvaziadas. Não deixam você fazer nada. Te tiram de um cargo, te tiram de uma função, te colocam como incapaz, né? Você se sente como não estivesse mais importância naquela equipe. Seu trabalho nunca é reconhecido, você só recebe críticas desconstrutivas ou destrutivas. Você é excluída de reuniões, das decisões importantes e até mesmo do convívio. Quando, de repente, você vê todo mundo indo para um lugar e você não foi convidada e você faz parte daquela equipe. Isso é assédio, gente. Espalham boatos sobre você para prejudicar sua imagem profissional. O assédio moral pode ser praticado tanto por chefe quanto por colegas, ou seja, ele pode ser vertical ou horizontal. De baixo para vertical, de cima para baixo e de baixo para cima, porque nós também temos colegas que não estão em cargos de liderança e que são assediadores. Agora, de todo jeito, nós temos que
barrar esse assédio. E agora, gente, como a Alessandra falou, e Mel vai ressaltar, e a gente caminhando já para um encerramento, né? E ver se alguém aqui quer falar mais alguma coisa. Aí nós estamos diante de uma NR01, que vai ter agora uma meta temporal aí, 22 de maio, para que ela seja implementada, que parece que vai transformar as empresas num ambiente muito bom. Eu estou duvidando, porque as empresas são resistentes a cuidar do trabalhador, por mais que o trabalhador seja o que há de mais precioso numa empresa, principalmente a nossa enfermagem, que é a maior força de trabalho da equipe de saúde, tanto pública quanto privada. E quando essa RN começar no dia 22 de maio, nós vamos ter que fazer nosso barulho, porque eu quero provar que nenhuma instituição de saúde hoje está compatível com o que Mel vai falar aí. Fala aí, Mel. Na verdade, a NR1 ela já existia, tá? Então, na verdade, ela teve uma atualização. Ela começa a valer, na verdade, a partir do dia 26 de maio, né? Então, as empresas terão que incluir avaliação dos riscos psicossociais no processo de gestão e segurança do trabalho. O que que vem com isso, né? Primeiro, a gente já falou aqui um pouquinho, né? O que que é os riscos psicossociais, né? Organização de trabalho, interação interpessoal no ambiente laboral, né? Que aí vem a questão das metas, jornada de assistência, ausência de suporte, assédio moral, assédio sexual, né? E na enfermagem existe muito, né, gente? Às vezes as pessoas até perguntam para a gente, por exemplo, tem paciente que vai lá e passa a mão na bunda do técnico de enfermagem, passa a mão na bunda do enfermeiro, né? Vai lá na hora dar o banho. Isso acontece. Isso é um assédio sexual. E aí, como que seria essa tratativa? Né? Então, tem que ter dentro do SESMIT das empresas esse apoio para esse trabalhador. E aqui eu volto, a gente, enquanto saúde trabalhadora, a gente fala de todos os segmentos. Mas como aqui hoje é o encontro da enfermagem, a gente precisa focar nessa questão, né? Então, a enfermagem também está desemparada nesse sentido. Né? A gente falou mais cedo da agressão e aquilo. Vou voltar de novo, as notificações. Sem notificação, a gente não tem política pública, né? Então, os SESMITs agora, eles vão ter que criar um comitê interno e estar implantando essa questão, né, da capacitação do que é o assédio, como se dá o assédio, um canal de denúncia sigiloso, né? Porque não adianta eu ter um canal de denúncia dentro da empresa que aí, de repente, o assediador está sabendo quem fez a denúncia, porque isso já aconteceu na empresa que a gente foi fazer expensão. Que aí a denúncia da pessoa caiu na mão, foi dizer que foi um erro lá, mas caiu na mão do assediador. E aí vocês imaginam, né? Então vem a perseguição, e aí esse assédio ele aumenta. Né? Então, a partir do dia 26 de maio, as empresas de SESMITs vão ter que fazer isso. A gente entende que na rede hospitalar, nas empresas hospitalares, né? Porque os hospitais são empresas, vai ser mais fácil a implantação, porque eles têm a obrigatoriedade de ter o SESMIT dentro do hospital. Talvez será mais difícil para outros segmentos que contratam um serviço terceiro, né? Naquela empresa que tem só 50 funcionários, que só tem 100, como é que vai ser isso? Eu terceirizo, porque a gente às vezes vê que o próprio SESMIT não passa, dá um Ctrl+C, Ctrl+V no PGR lá e não passa nem para a pessoa da empresa os riscos da empresa, o que ela tem que fazer. Então, pelo menos, eu vejo uma luz no fundo do túnel para nós, enquanto profissionais de enfermagem, já que o SESMIT existe dentro dos hospitais e eles vão ter que trabalhar isso. Né? E aí a gente fala, gente, sofreu um assédio, denuncia. Né? Denuncia. E a gente também tem que pensar uma coisa, a gente também não pode banalizar o termo assédio moral. Né? Porque às vezes a pessoa vai para o Google, eu não gosto de você, não gosto de você. Não gosto de você de graça. Aí eu vou lá para o Google, o que é assédio moral? E aí eu vou lá e acuso outra pessoa de assédio. Então a gente tem que ter cuidado com isso também. Né, eu estava conversando mais cedo com a Alessandra, falei, a gente tem que ter cuidado com a banalização, porque eu tenho casos graves, muitos, inclusive, da saúde, tá? Estou falando até da saúde, não estou nem passando para outros casos, de pessoas assediadoras mesmo, que as pessoas ficam tão doentes que ela tenta tirar a própria vida. E, às vezes, essa pessoa que está quase tirando a própria vida por um assédio, ela não denuncia. E aí, às vezes, a outra vai lá denunciar a outra porque ela simplesmente não gosta do colega. E a gente tem que tomar cuidado, né? O que é disciplina, atribuição de cargo, requisitos próprios do trabalho. Olha, se eu pego o plantão de 7 às 19 e eu
começa a chegar 7h15, 7h30, e a minha liderança técnica me cobra esse horário, isso não é assédio. Né? Agora, se Exatamente. ela me cobra esse horário diante de todos e me oprime, e me hostiliza, isso é assédio. Então, a gente tem que ter muita compreensão, muito entendimento disso, né? Porque normalmente quando você vai conversar com alguém, você chama essa pessoa no privado e conversa com ela, né? Você não vai gritar na frente dos outros, né? Acontece também, isso vai de liderança, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado nessa questão da banalização, né? De quando eu estou falando dessa questão. Ô, Mel, gente, você está falando, eu tenho que falar, gente, eu estou muito preocupada. Gente, meus colegas aí, falem comigo. Virou uma confusão de grupo de WhatsApp. Nossa, isso Das tá. Gente, grupo de WhatsApp, antes desses grupos de WhatsApp funcionava muito bem. Agora, as lideranças, minhas colegas, enfermeiras, RTs, parem de usar grupo de WhatsApp para resolver os problemas institucionais. Isso, primeiro, que dá um ativo trabalhista, se não puder, não souber usar. E segundo, as pessoas printam aquelas conversas, põem foto. Olha, gente, nós estamos fazendo uma confusão. Meu Deus, resolvam os problemas do trabalho no horário de trabalho. Exatamente, porque dá um problema judicial. Você não pode ficar acessando o seu funcionário fora do horário de trabalho. Aí você tem um grupo e manda lá no sábado, né? Manda lá 10 horas, 11 horas. Ah, lembrei, vou jogar ela no grupo lá. Não é, Não a pessoa. pode. Isso está adoecendo todo mundo também, esse uso indiscriminado, né? Do trabalhador aí, enquanto. Olha aqui, ó, deixa eu ver se tem alguém aqui. Ó. Ontem eu conseguia passar para o médico que a paciente relatou sinusite frente. Ela foi atendida devido a uma queda e um trauma no olho. Olha para você ver, uma queda que já virou essa confusão toda. Vai ter que existir, não adianta ter todo esse processo e não acontecer nada. Gente, olha, nós não podemos desistir das questões, não é? Às vezes você falou, Mel, que a empresa tem 50 funcionários só, aí não precisa de ter o 7, mas então é um terceirizado. O que importa é que dentro do ambiente, e é isso que a NR01 está fazendo, e que nós comentamos, né, o bem-estar biopsicossocial dentro do ambiente de trabalho, isso é mais forte do que a lei quando o próprio trabalhador se reúne e estabelece uma política de ambiente saudável. Não existe nenhuma lei que é maior do que a própria união do trabalhador. Não existe nenhum órgão fiscalizador capaz de atingir todas as irregularidades ou identificar. Mas, se eles existem, Corém, Ministério, Sereste, ele tem que receber a denúncia. Acontece o tempo, olha, ó, acontece o tempo todo no WhatsApp, mensagem fora do horário de trabalho. Parem com isso, gente. Resolvam os problemas dentro do horário de trabalho. O WhatsApp deixe para as lideranças estratégicas, não envolva a equipe que está lá descansando, está no outro trabalho e está sendo. Eu fui da unidade recente, aí a moça falou, as unidades de saúde fazendo grupo de gestante com o telefone pessoal da enfermeira. Ah, é final de semana. Gente, isso não existe. Não. Né? Você saiu do seu trabalho ficou lá, é a sua vida pessoal lá fora, né? Então eu falo, não pode, se quiser pegar um WhatsApp do local e colocar um celular lá e fazer o grupo, ok, mas o telefone é pessoal, né, gente? Então, e aí você vem, a pessoa tá cansada porque ela não desliga, né? Ela saiu, trabalhou 8 horas por dia, chega na casa dela, tá chegando mensagem, tá chegando mensagem. Chegou, tá no ônibus ou tá dentro do carro, o celular já tá chamando a Exatamente. pessoa. Olha aqui, agora eu vou te falar uma coisa, viu, enfermagem, colegas, tem uma coisa que pega e eu vou finalizar com isso aqui. Gente, descanso digno, descanso da enfermagem, né? Existe uma lei nacional aí, né? Mas Mel vai falar. Sereste, gente, às vezes o pessoal fica cobrando do Corém, mas o Corém sempre está atento a isso. Eu estive em Neves agora, onde eu passei, eu falei, agora me leve no descanso, aonde a enfermagem descansa. É cada lugar mais cabuloso que o outro. É uma coisa assim, né? Tem lugar que o pessoal está deitado no chão. Então, assim, existe uma lei, Mel vai falar sobre ela. Peço você que já costure isso enquanto uma atribuição do Sereste, não é?
e de todos nós. Descanso da enfermagem é ambiência, é saúde, não é, gente? Porque quem trabalha 12 horas precisa parar um pouco para descansar, ainda mais lidando com vidas. Então, quando a gente fala do descanso, né, então a gente tem que entender isso. Quem trabalha 6 horas tem 15 minutos de descanso, né? Quem trabalha 8 horas, ele tem 1 hora ali para descanso. Quem trabalha 12 horas, normalmente é 1 hora, mas o pessoal fica até 2 horas. Mas tem que ter um local confortável para esse descanso. Aí muito se falou em 2023, porque aprovou a Lei 14.602, que alterava a Lei 7.498, de 25 de julho de 86, né? Que fala da questão do descanso. Só que, gente, a NR 24, ela já trazia isso, né? E a NR 32 também. Então, assim, não é novidade, isso foi uma coisa que foi lá, não. Então, hoje a enfermagem tem um descanso. Não, mas isso já existia, né? Viu para a lei. Mas a norma já existia, que então já fala que a pessoa tem que ter um local de descanso adequado, os colchões têm que ser permeáveis, porque você sai dali, o próximo que chegar vai fazer a limpeza para ele deitar, não pode ser colchão de pano, tem que ser um local arejado, tem que ter o banheiro, no caso de quem toma banho tem que ter o chuveiro, né? Tem a questão também da alimentação, tem que ter uma cozinha com banquinho, com a mesa. Se a pessoa leva a refeição, tem que ter lugar para armazenar essa refeição, né? Tem que ter o micro-ondas para esquentar essa comida, né? Tem até água potável. Então, assim, na verdade, ela só subiu uma lei de uma lei que já existia, já tinha que ter. E aí, quando a gente fala descanso da enfermagem, na verdade, ele nem é só da enfermagem, né? Porque se eu tenho ali o farmacêutico, o fisioterapeuta, alguém que trabalha 12 horas, ele também tem o direito de estar nesse descanso, né? E o direito ele é igual, universal para todos. O médico sempre tem um descanso separado, mas os outros profissionais, eles sempre, né, dividem. Tem muito lugar que eu tenho visto, e vai um só. Na minha região é junto, né? Lá, assim, mas tem que ser, esse descanso tem que ser misto, tá, gente? Ele não pode ser misto, pode. feminino e masculino. Então tem que ter um descanso, né? Não pode ser misturado. Então, é isso. Então, é só para falar, porque o pessoal às vezes cobra, a lei 2023. Não, gente, sempre teve e tem que seguir a lei. Ah, mas numa instituição que eu trabalho lá, tem um lugar que não tem, eu fico no chão. Não pode, né? A gente não pode sentar no chão, não pode deitar no chão, tem que ter o local adequado. Não tem, gente, denuncie. Denuncie no Sereste. Não tem, né, voltar a ser repetitiva. Não tem Sereste na minha cidade, não. Denuncie no Ministério Público do Trabalho, né? Porque é direito, né? Condição saudável e segura do descanso, do trabalho. Soltei outra enquete aqui. Qual é o principal fator que contribui para os acidentes de trabalho na área da saúde? As opções: sobrecarga por déficit de profissional, falta de equipamento de proteção adequada, falta de treinamento de segurança, estrutura precária, falta de protocolos. Para quem respondeu, o principal fator que contribui para acidente de trabalho é sobrecarga por déficit de profissional. E depois, em segundo lugar, falta de treinamento de segurança. Ok? A voz do povo é a voz de Deus, mas tem evidências científicas que vão falar que entra aí o equipamento de proteção aí como um grande causa a falta do equipamento. Então, o Sereste, o descanso da enfermagem. Gente, é fundamental, primeiro que a gente tenha conhecimento, né? Porque o que a gente vê muitas vezes é que alguns trabalhadores não sabem que tem direito a ter um lugar com condição, né, sanitária, de conforto adequada, que isso está na lei, né? O trabalhador que não tem, o empregador, né, que não propõe, que não coloca em sua instituição um ambiente adequado para o descanso, ele está descumprindo a lei, né? Então, eu vejo que a gente precisa muito de munir de informações, isso é legal, né? A gente tem que correr atrás e cobrar e denunciar, né? Para a gente ter as condições adequadas, porque isso já está garantido em lei, né? Ó, as NRs tá lá na CLT, né? Ela é da década de 80, que se eu não me engano, 80. né? Que a gente já tem essas normas regulamentadoras, só que a gente muitas vezes não tem esse conhecimento. Então, assim, é muito importante que nós, trabalhadores, tenhamos conhecimento e que a gente consiga acionar, né, o Sereste para situações em que a instituição esteja descumprindo essas normas, né? Eu vou dizer, assim, vou puxar um pouco para Belo Horizonte, a gente está
implementando agora um sistema de denúncias que vai ficar dentro do portal de serviço da prefeitura. Qualquer cidadão vai poder denunciar condições irregulares de trabalho. Quando ele tiver já bonitinho lá, eu vou passar para o Socorro divulgar, porque aí trabalhadores da saúde, né, enfermagem, pode estar fazendo dentro do portal, tá? Dentro do portal de serviço da prefeitura, denúncias desses ambientes de trabalho que estejam descumprindo as normas, né? Então, muitas vezes, a gente precisa de canais mais abertos mesmo para denúncia chegar até nós. A gente precisa tomar conhecimento, né? Porque a lei está aí e ela precisa ser cumprida, né? E a gente precisa ter conhecimento para saber cobrar e saber onde denunciar, que eu acho que a grande lacuna é essa, né? Muitas vezes tem situações que nem o trabalhador tem conhecimento, que aquele ambiente tem que estar naquelas condições, e às vezes nem o empregador. Isso acontece, tá? Então a gente precisa estar aí divulgando mais, né, essa política, né, essa legislação, para que a gente consiga ter ambientes de trabalho saudáveis e seguros. É só isso que a gente precisa, né? Para a gente poder trabalhar, ser produtivo, ter ambientes que permitam que a gente consiga aí trabalhar anos sendo produtivo, sem ter nenhum tipo de adoecimento relacionado às condições de trabalho. Eu acho que esse aí é o nosso maior objetivo. Empresas inteligentes estão pensando cada vez mais em salas de descompressão, né, que são refeitórios ampliados, com poltronas, com televisão, para que o funcionário faça uma pausa, porque quando ele faz uma pausa, ele volta com mais atividade. Mas enquanto estivermos com os empresários públicos, os empresários que eu chamo de públicos e privados, né? Porque o serviço público agora também está pensando só em benefícios voltados mais para a economia do que a qualidade. Enquanto eles estiverem economizando em mão de obra e massacrando a mão de obra, principalmente a mão de obra da enfermagem, nós estaremos tendo problemas com a segurança do paciente, com a segurança do trabalhador. Não adianta ter parede de mármore se não tiver qualidade, mão de obra qualificada, cuidado, capacitação, treinamentos introdutórios, questões preventivas, né? Nós precisamos de trabalhar com prevenção, não só na prevenção de doenças do nosso cliente, mas prevenção, promoção da saúde do trabalhador, prevenção de saúde do trabalhador. E aí, então, esse debate hoje, que se encerra agora, ele veio para fazer essa discussão, levar um conhecimento que seja pequeno, que seja de um pouco tempo, mas que desperte o interesse para a leitura, como a Alessandra falou, nós temos que saber a NR32 de cor e não reclamar que nós não temos que usar adereços, aquelas unhas de gel, trabalhando no hospital com unha desse tamanho, nós temos que atender também, é uma mão dupla, viu, gente? Saúde do trabalhador é mão dupla, né? Então, a NR32, a NR24, é 24? 24, a NR01 agora, todo mundo tem que estar com ela na ponta da língua para cobrar da CIPA uma atuação. Então, esse movimento é o seguinte, tem o Davi, nosso amigo lá da Bahia, fala, conhecimento é poder, e eu conto com ele, a verdade liberta. Então, a enfermagem ela tem que parar de brigar na rede social e dialogar no ambiente de trabalho. O Corém vai estar à disposição, nós vamos estar lançando... Deixa eu só comentar uma coisa. Nós vamos estar lançando agora o Manual de Combate à Violência, vamos estar numa campanha, estão aí os conselheiros, Tiziane está aqui, de combate à violência, chega de assédio moral, chega de acidente de trabalho que poderia ser prevenido. Estamos com 2 materiais aqui que nós vamos aproveitar. E agora eu vou passar a palavra para as nossas colegas. Mel levantou uma... Pode falar aí, Mel.
Não, 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 porque na verdade, como eu sei que tem enfermeiros, né, técnicos de Uberlândia assistindo aí, é só falar mais uma vez, né? Aí é para o Sereste Uberlândia, a gente tem um projeto que foi criado, né, para a saúde mental dos profissionais de saúde. A gente acabou estendendo esse projeto porque existe uma certa resistência, né, dos profissionais de saúde de fazer a terapia. Tem gente que fala assim, ah, terapia é coisa de doido, não quero fazer. Então, eu estou só reforçando para quem for de Uberlândia, que está escutando, né? Então, o Sereste, nós temos esse projeto, que é o projeto de atendimento à saúde mental dos profissionais de saúde. Então, você pode ir na sua unidade de referência e você pode ser encaminhado no Sereste para a gente fazer esse acolhimento, para fazer essa escuta, né? Se o caso for do trabalho, a gente vai estar acompanhando, vai estar tendo essa terapia semanal com a gente lá, tá? Então, é só para reforçar mesmo. E agradecer a presença de todos que estão aqui, a presença das pessoas que estão online, tá? Falar que a gente está à disposição. E eu acho que uma enfermagem unida, né, gente? Eu falo, não se faz saúde sem enfermagem, mas precisa de uma enfermagem saudável para trabalhar. E que a enfermagem também se una, né? O que o Socorro falou, vamos parar de ficar brigando em rede social, vamos conversar dentro das instituições, né? Vamos nos apoiar. Porque enquanto a gente está brigando, tem outras classes conseguindo um monte de coisa aí, porque eles se unem, né? Tem outras classes que vai lá, consegue isso, consegue aquilo, e a enfermagem está ali, porque a enfermagem está sempre brigando ou está atacando quem está lá brigando por ela, lutando por ela, né? Então é isso, gente. Muito obrigada, tá? Estamos à disposição. Obrigada a todos. Alessandra. Alessandra, obrigada também, tá? Por ter aceitado o Eu que convite. agradeço, né, pela oportunidade mesmo de estar podendo estar aqui dentro do Corém, né, falando um pouquinho da saúde do trabalhador, agradecer a participação de todos, né, e dizer que esse é um tema extremamente importante, que a gente tem que continuar realmente debatendo, porque diz de todos nós, né? Todos nós somos trabalhadores, em algum momento, às vezes a gente está ali afastado do trabalho, mas a nossa vida, ela é permeada pelo trabalho, né? A nossa vida é permeada, as nossas condições de lazer, né, de descanso, a nossa condição social, ela é permeada pela condição do trabalho, né, pelo quanto a nossa hora de trabalho é paga, né? Isso determina a nossa vida. Então, é um tema que a gente precisa empoderar, porque toda conquista que a gente tem hoje em saúde do trabalhador, ela veio de luta. Nada caiu do céu, nada veio ser a vontade política, ponto. Não. Toda a história de saúde do trabalhador veio através de luta, de mobilização, né? Então, acho que é importante a gente ficar atento a isso, empoderar do que é o nosso direito, né? O que existe já na legislação, para a gente poder ter conquistas e conquistar mais, né? Porque assim, já tem alguma legislação, mas a gente precisa de mais, ainda não é suficiente. Os trabalhadores ainda estão adoecendo, ainda estão morrendo, né? E muitas vezes sem estar notificado em lugar nenhum. Né? Então, é para dizer disso, que a gente não pode desanimar, a gente tem que sair, às vezes, do lugar comum mesmo, né? E se empoderar e correr atrás para melhorar as condições. Que a única coisa que a gente quer é trabalhar em ambientes saudáveis, seguros, com uma remuneração justa. É uma área nobre, a enfermagem é uma área muito nobre, né? O nosso produto final é a saúde do outro. Então, se tivermos adoecido, que não tem preço. Se tivermos adoecidos, a gente não consegue entregar o nosso produto final. Eu acho que isso é uma grande responsabilidade, né? Então, dizer que contem com o Sereste Belo Horizonte, Sereste Municipal, Sereste Regional. Depois eu vou estar passando, não sei qual que é a melhor forma de passar o contato. Eu já sei, não, eu vou já desde agora já convidei para um podcast, né, Tiziane? Vamos para um podcast maravilhoso. Ótimo. Tá bom? Aceito o convite. Tá, agradeço. Gente, alguém aqui que está aqui conosco quer fazer algum comentário, quer vir aqui à frente, encerrar esse momento aqui conosco? Tá tudo ok? Tem alguém aí querendo falar? Amigo, nós respondemos? Quer falar mais alguma coisa? Não? Tá tudo ok? Eu queria chamar aqui conosco a Cláudia. Cláudia faz um trabalho. Vem cá, Cláudia. Cláudia faz um trabalho brilhante com a formação. Está ali. Dá para você passar aí tranquilo? Tranquilo. Então tá. Foi importante demais. Quem está aqui da Conhecer? Quem é que está aqui acompanhando?
Os alunos estão aqui, não vem ninguém acompanhando, mas é importante que vocês levem essa mensagem para dentro da sala de aula, viu, gente? Vocês gostaram? Levanta a mão aí, vocês gostaram? Quem? É bom convidar também, Socorro, dá Fale. licença, os preceptores, que, né, que eu trabalho em Pode. conjunto, é um time, um só time, o Jorge, Conhecer a quem está Kátia. aqui. Vem cá, gente. E vocês aí, gente, deixem aqui para mim, deixa eu sentar aqui de novo. Obrigado vocês que estiveram aí. Me fale aí, deixa um joinha, ou então Lohane, joga coração aí para mim, que eu vou saber que vocês gostaram, né? A gente termina, vem cá, Alessandra, Messala, obrigado, gente. Mais uma vez, com muita alegria, voltando, o primeiro encontro da enfermagem aqui, esse ano de 2025. Vem cá, Tiziane. Vai tirar foto? Então tá. Guilherme, obrigado, viu? No início nós passamos um aperto aí, mas o encontro da enfermagem é para isso, é um bate-papo com vocês aqui, com quem está. Neilde, obrigado por tudo. E eu quero dizer para vocês que em breve, mais um encontro aqui no Corém e com a enfermagem. Tchau, gente! Tchau. Obrigado, viu, gente? Foi muito bom. Tchau, gente. Guilherme, obrigado. Adriana, obrigado. E coraçãozinho